boa noite. Estou esperando a Karen entrar. Oi, Jefferson. Quanto tempo? Olá, olá. Oi, Rafa. Oi, Karen. Oi, Karen. Oi, tudo bem? Tudo bom? Dá para ouvir bem aí? Tô ouvindo bem, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá bom, tá legal. Oi, Rafael. Tudo bom? Meu sobrinho Rafael. E aí, cadê o povo? Vou chamar o povo para participar. Nós vamos falar sobre mulheres e tem homens só participando, cara. Agora começa a entrar os parentes, cara. Minha irmã, sobrinho, todos os parentes. Espera aí um pouquinho. Ô, Manu, abre essa porta aí que tá calor. Por incrível que pareça, hoje tá quente aqui, né, cara? Tá quente. Quente. Ainda que choveu um pouco, mas não deu muita diferença. É, aqui dentro tá quente, tá abafado. Olha lá, tá entrando no bergamasco. Então vamos lá, manda o aviãozinho, chama as amigas, convidem as amigas para participar, que hoje nós vamos falar sobre empoderamento feminino, né, Karen? Sim, Quer começar a apresentação? Você se apresenta, depois eu me apresento? pode ser. Então, meu nome é Karen, de formação sou formada em serviço social, assistente social, atuo aqui no município de São José dos Pinhais e sou uma mulher que tenho uma trajetória de vida sempre ligada ao esporte, apaixonada por esporte e profissionalmente, como eu falei, né, atuo como assistente social e me coloco como uma atleta amadora, né, em construção. Eu acho que um pouquinho isso, assim, bem rapidamente. Daí depois a gente vai conversando, a gente vai trocando um pouquinho mais. Sim. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Raquel, sou psicóloga, já trabalhei com a Karen, por isso que eu chamei ela para a gente fazer uma live, né? Sim. Trabalho também na área social e há um tempo eu venho estudando mercado financeiro. E o empoderamento financeiro feminino eu venho estudando. Eu achei interessante fazer uma live com a Karen, porque a Karen tem muito essa persistência em relação ao esporte, né, Karen? Você já me contou já desde muito tempo isso, né? E é mais ou menos o mesmo tipo de comportamento que você tem que ter em relação a questão financeira, né? Que é disciplina, determinação, perseverança, né, cara? Longo prazo, né? Na verdade, cara, não se trabalha o músculo da noite pro dia, né? Desculpa, eu não entendi, Raquel, o final. Trabalha o músculo da noite pro dia, né? Não se vê resultado da Sim, noite pro sim, dia. sim, o corpo é um conjunto. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu fui ligada nessa questão do esporte e do cuidado com o corpo. Mas além do cuidado com o corpo, é a relação corpo e mente, né? A gente é um conjunto, né? Não existe nada separado. E tudo na vida precisa de disciplina. Então a gente não, como você falou, a gente não alcança um músculo de qualidade do dia para a noite. Exatamente. E eu vejo essa relação, eu acompanho você no Instagram, né? Eu vejo que você está sempre colocando lá em relação à sua alimentação, a disciplina em relação à alimentação, né? E em relação aos exercícios, né? E essa questão para a questão financeira na nossa vida é extremamente necessária. A gente vê muitas mulheres que sofrem, né? A gente atende, né, cara, também muitas mulheres na área da assistência social que sofrem um determinado preconceito em relação à vida financeira, principalmente, né, cara? E também em relação ao corpo, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, pode ser. Eu vou falar, né? Você comentou para falar um pouquinho da rotina, como que é, e depois a gente ir entrando
nessa relação da mulher na atualidade, as demandas que são colocadas. Então, né, vou colocar minha rotina para a gente entrar, né, o que significa essa disciplina, né? Que às vezes a gente fala disciplina, disciplina, e como que, né, encaixa a disciplina na rotina, e uma coisa tá relacionada à outra. Como a Raquel comentou, sempre estou postando alguma coisa da dieta, alguma coisa do treinamento. Tem 1 ano e meio, 2 anos que eu comecei a movimentar o Instagram e em função de querer participar de campeonato de fisiculturismo. E o que foi interessante é que justamente eu acho que comecei talvez a romper um paradigma. Eu falo isso porque teve muita gente que começou a comentar, nossa, que interessante, uma assistente social que é atleta, né, como que é isso? E daí comecei a movimentar como forma de partilhar uma rotina, mas além disso, de estar. Oi? Desculpa te interromper, mas você tem bastante fã ali, ó, já te elogiando. Tá meu treinador, meu nutricionista ali. Ai dele se não fala que eu sou uma aluna disciplinada. Mas, e daí comecei a movimentar a página como forma de partilhar essa rotina, mas principalmente como forma de incentivo, né? A gente pode, uma mulher que tem uma carreira que não está relacionada ao esporte, seguir uma disciplina em relação a cuidado com o corpo. E num primeiro momento foi isso que eu comecei a movimentar. E acho que para início assim, de conversa dentro do que você trouxe, isso foi me mostrando o que eu já acreditava, que o corpo é um conjunto, você não vai seguir o teu emocional bem se você tiver com o corpo doente. Da mesma forma, se você não cuidar da sua mente, o seu corpo não vai conseguir ter um desempenho de qualidade. Então, a gente é uma estrutura funcional, corpo e mente, pensamento, e do financeiro é da mesma forma. Né? A gente não... né, você sabe muito melhor do que eu, que se você está em alguma parte, alguma área da sua vida, com alguma fragilidade, alguma coisa, corre-se o risco de você acabar, né, dispensando e perdendo um pouquinho do equilíbrio que às vezes acaba indo para a parte financeira. Exatamente. Sobre disciplina. Eu tô te ouvindo. Uhum. Sobre disciplina. Esses dias eu postei um vídeo na minha página e falando um pouquinho da dieta, acabei entrando sobre o que significa a disciplina. Né, a gente não sabe, né, quem que está acompanhando, qual que é a expectativa, o que espera também desse espaço, né? Então eu vou estar partilhando o que isso significa, essa disciplina. Porque, por exemplo, tem dias, ainda mais 2020, né? Se a gente for pensar, o ano de 2020 está sendo um ano muito difícil. Né? A gente, né, além das questões envolvendo toda a conjuntura, né, que a gente vivencia de realidade econômica, a gente também tem a crise sanitária com a pandemia, e que foi se agravando, e que essa pandemia acabou colocando a gente, né, impondo um distanciamento social e acho que fazendo a gente se reinventar. O espaço, né, das redes sociais acabou possibilitando uma forma de interação, mas uma forma de interação até então diferente. Né? E como que a gente vai se cuidar, como que a gente vai garantir esse conjunto corpo e mente nessa rotina. Então, esse ano ensinou muito. E eu trago esse ano para falar de disciplina, para partilhar um pouquinho de como que foi esse ano, como que eu, né, mantive e tentei, né, acompanhar esse ano. Logo no início, né, da pandemia, lockdown, tudo fechado, e a gente, né, a gente trabalha, né, eu e a RH, a gente trabalha num serviço essencial, política pública de assistência social é um serviço essencial, a gente não parou nem um dia, e a gente também não recebeu muita orientação, e foi tudo no vapo,
E, né, como que a gente vai garantir uma sanidade, né, mental dentro de tudo isso e, ao mesmo tempo, como que eu vou seguir pessoalmente com o meu objetivo de ter um corpo equilibrado em saúde, em bem-estar, em qualidade de vida, sendo que eu não posso estar frequentando academia, sendo que eu tenho as limitações em relação ao planejamento de dieta, como que isso vai acontecer? E daí nisso a disciplina começou a fazer a diferença, né? Como que eu vou pensar a minha rotina, né? Então, talvez um primeiro passo para a disciplina é olhar para o que você pretende, porque você tem uma meta, né? Falando do que foi solicitado em relação à mulher, ao corpo, né, ao que a gente tem de expectativas pessoais, que pode ser muito além do corpo físico. Né? A gente tem metas que são pessoais, tem metas profissionais, tem metas em diversas áreas da vida, né? E elas estão integradas. Né? E a gente precisa, a partir dessa meta, pensar como que eu vou alcançar essa meta, né? O que eu tenho de objetivo e qual que vai ser a estratégia que eu vou utilizar. No caso específico em relação à rotina de treinamento, as estratégias vai ser seguir um planejamento de atividade física, seguir uma rotina de uma dieta equilibrada. Eu sempre falo, faça um acompanhamento com um profissional, porque isso faz toda a diferença. A gente, né, é importante, a gente vive né, com muita coisa que é ensinada, que é apresentada, mas estar com um profissional especializado faz toda a diferença nos resultados e no que a gente pretende alcançar. E daí vem da parte pessoal a questão da disciplina, como eu vinha falando. Então, o estabelecer as estratégias para se alcançar um objetivo, ele vai garantir o alcance de resultados. Né? E pode ser que às vezes o resultado, assim, e daí que eu sempre nas postagens eu coloco, seja, né? Seja feliz. A gente não tem que buscar, a gente pode ter, né? Eu espero ser inspiração para outras pessoas, mas jamais a gente deve buscar referência que eu vou ser igual, né, fulana, porque eu quero ser igual a ela. Né? A gente sempre vai ter inspirações, vai ter referência, vai ter pessoas que talvez sejam exemplos, mas é importante sempre cada um ter o respeito com os seus limites. Né, com o que se pretende pessoalmente, quais são as possibilidades que são apresentadas, né, na questão financeira principalmente, né, que a gente, né, não vou, porque, né, o sonho de todo mundo é ser milionário, né, quero ter uma estabilidade e ser feliz assim, mas, né, a vida adulta, o capitalismo nos mostra que não é bem assim que funciona, né? A gente tem que trabalhar com o que se tem e, a partir disso, estabelecer estratégias que se alcance um pouquinho mais próximo do que se tem de meta. Né? E isso vale daí para todas as áreas. Aí falando, né, dessa questão do corpo, é isso. Né? Eu quero ter qualidade de vida, então o que eu vou fazer para alcançar a qualidade de vida? Pode ser que eu tenha algum problema de saúde que eu vou tratando, né? Não vou sarar, virar um bebê, mas eu vou conseguir, com disciplina, alcançar esse resultado. E a disciplina, ela faz diferença porque vai ter dias que você não tem vontade, que você vai ter preguiça, que tem desânimo, e daí pensando, tipo, relacionando com a parte financeira. Tem dias que, tipo, você olha na internet, você vai na loja, sei lá, você tem vontade de comprar alguma coisa, né? A gente passa por consumismos, no caso do corpo, a gente passa por excessos em relação à dieta, isso faz parte da vida, é humano, né? E a gente respeita, mas talvez é saber dosar, né? O que é possível, o que não é possível e como que eu vou equilibrar. Eu não vou, né, tô com vontade de comer doce, vou comer uma barra de chocolate. Não vou fazer isso. Mas como que eu vou conseguir equilibrar a necessidade de doce e daí, assim, sentir menos necessidade?
né? Então, acho que talvez a disciplina está muito relacionada também com o equilíbrio. Que eu acho que tudo em excesso pode provocar excessos futuros, né? Sim. E daí o pessoal tá falando, o pessoal também pode ir perguntando e trocando. Eu gosto de bate-papo. Ô, Karen, Oi. a questão da disciplina, né? Fiz algumas lives também junto com a Cris, que também teve essa questão do corpo agora nesse ano, né? Que foi um ano assim atípico para todos, né? Eu gosto de comparar essa questão da disciplina em relação ao corpo com a vida financeira da pessoa. Como você falou, tudo é um equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio em todas as partes. Jamais comparando-se com outras pessoas, mas sempre uma evolução em relação a gente mesmo, né? Como eu estava antes, como eu quero estar depois. Tudo partindo de um planejamento, como você falou, na questão do corpo, dos exercícios, da alimentação, a parte financeira também, desde que você tenha um planejamento, você tenha uma organização, uma meta e você tenha uma certa disciplina. É lógico que a gente não pode cair naquela questão que a gente vê muito hoje, principalmente nas redes sociais, né? Que é aquele positivismo exagerado, que a gente chama de tóxico, né? Doentio. Você tem que ser feliz, você tem que estar feliz, você tem que estar ótimo, tem que estar bem, tem que cuidar disso, cuidar daquilo, disciplina, disciplina, disciplina. E nós somos humanos, né? Nós temos que entender, principalmente nós mulheres que carregamos uma carga um pouco mais pesada, né? Não quero desmerecer os homens de maneira alguma, mas a mulher, às vezes, ela é muito mais cobrada em relação ao corpo, né, Karen? Em relação a esses cuidados do que o homem, né? Em relação a beleza, a estética, a mulher é muito cobrada em relação a isso, né? O que você acha disso? Então, eu tava esses dias vendo até né, eu tenho assistido muito vídeos que tem no YouTube. Eu gosto muito da Maria Homem, que é uma psicanalista, e ela estava falando de persistência. E ela colocou que a relação de persistência seria como uma porta fechada, que você toca a campainha para abrir e você insiste no caso da porta continuar fechada. E ela traz essa reflexão que para a mulher essa porta ela demora mais para abrir. Então, eu acredito que hoje, né, nós, né, estarmos aqui né, uma conquista significativa de mulheres que antes de nós, né, fizeram essa luta para garantir esse espaço. Mas mesmo hoje, né, a gente ainda tem muita coisa que precisa caminhar. Em relação às cobranças, né, é até contraditório, né? Hoje meio que tentei, né, colocar alguns pontos dentro do que a gente conversou e daí eu falei, nossa, mas isso é bem contraditório, né? Se a gente parar para pensar, porque a mulher é cobrado uma rotina em relação à casa, em relação aos cuidados pessoais, mas ao mesmo tempo, que condições são dadas para esses cuidados pessoais? E daí eu fiquei assim, óbvio que tudo tem, né, exceções, tem, né, questões mais genéricas, e eu tentei fazer meio um comparativo na questão da rotina como atleta, né, vou me colocar dentro desse bloco, né, mas, né, em construção, né, sempre, né, complemento a frase, em atleta em construção, essa rotina, e ao mesmo tempo tentando conciliar com uma rotina profissional, que não é fácil, e também tentando conciliar com uma rotina pessoal, né? E daí isso que eu sou solteira, né? Não tenho filho e consigo, assim, tipo, né? Às vezes a gente não tem fôlego, da mesma forma que eu acredito que um homem que tenta se enquadrar nessa rotina também, né, tenha as suas dificuldades. Só que daí o que difere esta mulher deste homem é que a esta mulher é cobrado uma perfeição de uma forma bem diferente do homem. E isso é curioso porque, tipo, a gente, né, eu tô falando aqui e, né, eu espero que quem estiver, né, acompanhando também possa
qualquer coisa, né, lançar pergunta e tentar reflexão, é como uma forma de reflexão mesmo. E que nós, mulheres, sabemos que é isso. Né? Por mais que a gente conquistou e por muita luta, e que as mulheres que virão após nós, né, estarão numa condição, né, muito mais favorável, mas que mesmo assim a gente ainda carrega uma trajetória de cobranças. E que é contraditório, porque é cobrada uma perfeição sobre o corpo da mulher que é inatingível, né? E daí a gente pode, disso, entrar nas questões em relação às exigências de plásticas e como tem crescido o mercado estético em relação ao próprio corpo da mulher. Né? E isso eu falo, eu sei que para o homem também tem, a gente, né, não está generalizando, mas a discussão, né, em pensar o corpo da mulher, esse empoderamento enquanto mulher, é a gente também olhar, assim, tipo, eu busco saúde, eu busco bem-estar, e por isso que eu né, no início coloquei que eu sempre coloco, seja a sua melhor versão, né, se respeite, seja feliz, porque isso a gente corre o risco de também estar entrando naquela construção de ideal. Tipo, ó, tá com o corpo bacana, bonito, e eu vou ser assim, porque é possível, e acho que é possível para todo mundo, mas é possível dentro da sua possibilidade de beleza, né? Todas as belezas, a gente tem que respeitar a diversidade, e porque eu acho muito arriscado, que quando eu falo que é contraditório, é isso. Né? Tem gente que faz cirurgia para diminuir cintura, né? A quantidade de implantes mamários que existe, e entre outras formas que a pessoa tenta, né, facilitar, eu acho que cortar o caminho sem respeitar o próprio corpo. Processo, né? Sim, sem respeitar o processo. Né? E o quanto isso é sério e é importante a gente, né, refletir sobre isso, né? Sobre essa condição da mulher atual, né? A mulher contemporânea, ou que seja, né, a mulher que vai vir no futuro. Eu tô vendo que tá bastante gente acompanhando, algumas pessoas que eu conheço são primas minhas, né? E, né, são jovens, então a gente se sente até, acho que, no compromisso de fazer essa partilha, de que, né, além de nós, né, Raquel, né, quem também tá aqui acompanhando, ou, né, mesmo depois tá partilhando, a gente tem esse compromisso de, tipo, né, colocar para todo mundo que é possível a gente, né, ser feliz corpo e mente, mas principalmente que você se respeite, que a diversidade faz parte da vida e que é lindo. E que às vezes a gente não tá bem e tudo bem. Faz parte, né? Ô, cara, principalmente agora na pandemia, que se ressaltou muito essa questão das redes sociais, né, que você estava falando, e que traz aquela questão que eu falei de um positivismo tóxico, né, que é um exagero achar que todos têm uma vida perfeita e não tem, e não é real. A minha preocupação de trazer a questão financeira para o Instagram também, assim como você, eu comecei no Instagram falando sobre finanças agora no mês de junho, tá? E a minha preocupação foi realmente essa, né? O que é a riqueza para cada um de nós, né? O que significa ter uma situação financeira favorável para cada um de nós? Não é a mesma coisa, cada um tem a sua interpretação e sabe o que é melhor para si mesmo. E hoje a gente vê muito essa questão do minimalismo, de você poder viver bem com menos, né? Diminuir esse excesso de consumo, e a pandemia trouxe essa reflexão do nosso excesso de consumo, né, Karen? Do consumismo exagerado, dessa produção de lixo no ambiente que não tem a menor necessidade, e da gente consumir sem realmente pensar, se conhecer, se aquilo realmente é o que você está precisando ou não. Né? Quando você fala essa questão do corpo, da saúde, e que cada um tem a sua estrutura, né? O seu biotípico, né? Biotipo, o que é melhor para si mesmo, qual é a saúde ideal para cada um, né? Cada um também tem nessa questão financeira, né? Eu queria fazer um paralelo em relação a isso. O financeiro também, cada um vai ter o que é ideal para si mesmo. A gente vê muitas pessoas que ganham um salário de 10, 20, 30 mil reais e vive endividada, vive sem poder botar a cabeça no travesseiro tranquilo.
E a gente conhece pessoas, né, cara? Eu e você conhecemos pessoas que ganham um salário mínimo por mês e vivem bem, não é verdade? Porque vive de acordo com aquilo que ele se sente bem, de acordo com aquilo que ele se propõe. Na mesma situação em relação ao corpo da pessoa, né? Para a gente não ter esse grande mal que às vezes a rede social ela é ótima, acho maravilhoso a gente poder estar conversando aqui, acho lindo. Mas assim, ela traz também uma questão tóxica para a nossa vida, principalmente para as mulheres que ficam vendo aquele mundo ideal, perfeito, aquele corpo maravilhoso, aquela pessoa que compra, consome, viaja, faz tudo o que o dinheiro pode ter, pode lhe dar, mas de repente não é aquilo que ela não é a meta dela, não é o objetivo dela, não é o propósito dela, não é aquilo que vai fazer com que ela se sinta bem. Então, ontem eu estava vendo que o especial agora de final de ano do Café Filosófico, o Leandro Carnal, ele fala justamente disso, que daí eu não lembro agora o título que era, mas era alguma coisa em relação às máscaras. E ele faz essa relação, né, que hoje a gente usa as máscaras como forma de prevenção, mas ele relaciona que as redes sociais como uma forma de máscara, né? Que a gente, né, posta aquilo que você, além de partilhar, o que você projeta de ideal, né? E às vezes, além do que você projeta de ideal, o que você pretende alcançar. O que tem, né, de positivo que envolve também, né, e daí ele traz essa questão de comunicação, né, uma forma diferente de comunicação que tem se apresentado, e daí talvez impõe para a gente que está tentando né, utilizar esse canal de comunicação, como que a gente vai estar alertando sobre a importância de respeitar os limites do corpo, sobre a importância de entender que existem diferenças, né? Porque a gente vive numa sociedade que impõe o consumo, a gente vive numa sociedade que constrói modelos ideais, né? Tanto de corpo, de formas de pensar, é uma sociedade cruel, né? Para não usar o termo, né, capitalista, né? A pessoa aqui já ainda, para variar, já está de vermelho. Esses dias perdi seguidor porque eu me posicionei em favor do Boulos. Então, mas é importante, eu acho que é importante a gente acho que delimitar espaços e se utilizar deles para também, eu acho que capilarizar mais essa forma de pensamento. A gente não vai alcançar um ideal de modelo de corpo, a gente vai conseguir o melhor, eu vou conseguir o meu melhor corpo. Né? E isso para mim tá feliz, né? Independente de competição, disso é óbvio que você quer ganhar, que você quer, né, financeiramente, né, conseguir uma estabilidade, independente da referência que se tenha, são buscas pessoais que a gente tem, mas que e a gente precisa também tentar equilibrar, e daí, talvez colocando essa responsabilidade para quem utiliza esses canais, como que a gente vai chamar essa reflexão? Né? Porque é uma reflexão, porque a gente precisa desconstruir algo imposto. Né? Tudo bem, às vezes tem gente que é feliz com um corpo mais cheinho. E tudo bem, mas assim, a partir disso, como que eu vou ter um corpo saudável? Né? Se eu não quero ter um corpo de fisiculturista, beleza. Mas então, a alimentação e atividade física vai me trazer benefícios para a saúde, muito além do estético. Então, como que eu vou equilibrar? Financeiramente, né, como, né, eu dei o exemplo, né, eu quero ser milionária, mas, né, na realidade atual, como assalariada, não existe essa possibilidade. Então, como que eu vou ter minha estabilidade? E, né, sem ter, né, então, como equilibrar, né, talvez o que seja reflexão, como que a gente que está se utilizando esse canal e pensando quem está aqui, como que a gente vai trazer essa reflexão e garantir uma comunicação mais crítica, talvez, né? Seja o termo.
Cada um com seu limite, né? Essa questão financeira, ela é preocupante porque a gente nunca tem um limite financeiro, né, cara? Ah, se eu tô ganhando tanto, eu gasto de acordo com esse tanto que eu ganho, mas daqui a pouco eu ganho mais, eu vou gastar de acordo com aquilo. E a gente não tem um limite. A nossa mente, ela não tem limite para gastar. É infinito o negócio. Então a gente tem que se colocar uma meta, tem que se colocar um objetivo, e é lógico, sempre a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, tentar conquistar esses objetivos na medida do possível, se esforçando, fazendo o possível, trabalhando para isso. Mas sempre lembrando que a gente não vai se contentar com aquela meta. Então você tem que se colocar um limite, às vezes, naquilo que você se propõe. Também em relação ao corpo, né, Karen? Porque é lógico que o exagero lá na questão do exercício também vai fazer mal, né? Como você falou, tem que ter um equilíbrio. Uma outra questão que eu queria também conversar é essa questão financeira, ela atinge demais as mulheres, né? A gente vê que é muito recente a mulher estar inserida no mercado financeiro, inserida na questão até de lidar com o próprio dinheiro. Há pouco tempo, há poucos anos atrás, a mulher não tinha direito nem de abrir uma conta no banco se não fosse um homem lá junto para abrir. Né? A gente vê isso na história. É muito recente isso para a mulher ter uma independência financeira. E a gente vê que a questão da independência financeira, ela empodera muito a mulher. Você ganhar o seu próprio dinheiro, igual você, né, cara? Você tem uma independência financeira, você ganha seu dinheiro, você tem a sua casa, você faz o que você quer com ele. Isso não é maravilhoso? Sim, sim. É maravilhoso. E essa questão da independência financeira, ela traz muito empoderamento para a mulher. A partir do momento que a mulher tem uma renda onde ela vai administrar, ela vai dizer o que ela vai fazer com aquilo. E não é só questão de dinheiro, é questão de liberdade de escolha mesmo do que ela vai poder fazer. Ela consegue também trazer um bem-estar maior para a família dela. A gente vê, assim, através de muitas pesquisas, né? Eu tenho estudado bastante sobre isso, comportamento também do consumidor, eu gosto bastante de economia comportamental, mas a gente tem visto, assim, que a mulher empoderada financeiramente, ela não traz prejuízo para a sociedade, muito pelo contrário, ela vai trazer uma maior qualidade de vida, uma melhora na vida da família dela. Ela não vai, de forma alguma, ofuscar o brilho, de repente, do companheiro, ou às vezes inibir. Não, ela vai trazer uma melhor qualidade de vida da nossa família, porque ela é multiplicadora de conhecimento. Isso é muito importante. Por isso que eu gosto muito de falar sobre finanças. Não é só sobre de dinheiro, não, cara. Eu também quero ser rica. Mas, por enquanto, a gente ainda está na luta. Mas, como diz, a gente primeiro tem que pensar igual rico, né? Porque senão a gente não chega lá. Sim. Você falando, eu me... logo no início da implementação, né, da unificação dos benefícios no programa Bolsa Família, e que foi passado, né, a mulher como principal responsável familiar para fazer a administração desse benefício, houveram alguns estudos que indicaram o que isso simbolizou de autonomia desta mulher. Né? E se pensar, o valor do Bolsa Família é um valor muito baixo. É um valor simbólico, se a gente pode usar essa, né, que dá vergonha de pensar, né, um valor tão pequeno ainda, né? Enfim. Mas assim, indicando o que a mulher ter acesso àquele benefício, ao cartão, no nome dela, significou dessa autonomia. Né? E talvez isso está relacionado, além dessa construção social da mulher, que coloca a gente como papel de cuidadora do lar, e impõe essa condição que talvez não humana, ou um segundo humano, segundo sexo, como disse a Simone de Beauvoir, a gente vive numa sociedade de consumo. E a partir do momento que a gente passa a conquistar determinadas posições, e que hoje ainda não é igual, mas que a gente está nessa sociedade do consumo, e que se a gente tem acesso ao dinheiro,
que é a forma de troca dessa sociedade, garante para a gente a autonomia de decidir, inclusive, sobre a própria vida. Só que a gente não é ensinada, desde pequena, a mexer com dinheiro, né? A gente, no geral, a sociedade, né? A gente não tem esse ensino no ensino na escola, né? No ensino básico. Mas se comparado à educação homens e mulheres, a mulher não é se dado, sempre é colocado, né? O pai administra, né? Às vezes o companheiro daí passa a administrar. Às vezes a gente sabe, né? A gente trabalha com a realidade social, né? Eu e a Raquel, a gente sabe que ainda existem muitas mulheres que trabalham, mas quem administra né, o salário dela, né? Que não é nem o benefício, o salário dela são os companheiros, né? Situações de violência doméstica e que para ela trabalha, mas ela precisa pedir autorização para ele se ela pode comprar um batom, porque é ele que está fazendo a administração do recurso. E então, ela se submeter, ela estar nessa condição, né, que é uma relação extremamente abusiva, e ela numa condição extremamente submissa, também a gente, né, óbvio que tem diversos fatores relacionados, também pode ter, né, a raiz, né, lá naquela formação de que a gente não é ensinada que a gente pode ter autonomia financeira. Porque, né, eu, por exemplo, né, sou uma mulher solteira, né, independente, né? Já diversas vezes tive comparativa, você é um hominho, né? Meu cunhado, inclusive, é um que usa esse termo, que é uma forma, né, de brincar né, e pejorativa, realmente, mas que, se a gente for pensar, por eu ser independente e solteira, eu sou um homem. Porque é o homem que é dada essa possibilidade e condição, né? Então, a mulher, isso não é natural. Logo, né, eu seria um homem. Então, né, acho que é interessante essa reflexão para a gente também pensar como que a gente precisa se apropriar dessas condições. E o financeiro é uma condição que nessa sociedade é fundamental, né? A gente não vive sem essa troca. E a partir do momento que a gente começa a se inteirar desse assunto e planejar o que se tem por meta, a gente consegue, né, ter ações mais de autonomia, realmente, de independência. E a mesma coisa com o corpo, né? Eu não vou cometer exageros, né? Como que vai ser a minha rotina e disciplina em relação à dieta? Então, acho que tá tudo na vida, né? E a partir do momento que a gente percebe que a gente é um funcional, corpo, mente, emocional, e as coisas que a gente faz, seja, né, profissional, pessoal e administração, né, da própria vida, pensando na parte financeira, tem relação com isso, né? E se a gente não tem esse equilíbrio, daí normalmente, como eu falei, às vezes corre o risco de no financeiro, se a gente não olhar para ele, a gente cometer daí os abusos, que daí são os riscos que a gente, né, tá imposto nessa sociedade, que acho que hoje, né, a gente tem, né, um número alto de endividamento, de todas as questões em relação a isso. Hoje em dia, pesquisas indicam que mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas, né? A gente vê muito também em decorrência da pandemia, um grande índice. Na educação financeira, a gente vê muito a orientação para se criar uma reserva de emergência, justamente para situações emergenciais, que você fica sem emprego, um problema de saúde ou algum outro problema, que você tem uma reserva para recorrer. E também a gente viu isso muito no caso da pandemia, né? As pessoas que conseguiram ter essa reserva de emergência, não sofreram tanto agora esse período, né? Tiveram ali um colchãozinho financeiro para bancar. Outras famílias não, outras famílias tiveram uma grande queda na renda, até com dificuldade na alimentação, né, Karen? Mas essa questão das finanças da mulher, o que eu andei estudando, assim, que foi, acho que mais ou menos em 1974, se vê muito recente, né? Eu nasci em 72. Em 74, que as mulheres puderam abrir conta no banco individual, que antes precisava levar um homem para assinar.
nós, levar o nome para poder fazer um financiamento, né? Até ter acesso ao crédito, isso foi muito recente. E a educação financeira que a gente não teve, que a gente também não culpa dos nossos pais, que também não tiveram, né, cara? A gente pode estar refletindo agora como que a gente está passando isso para os nossos filhos, né, sobrinhos, para as crianças hoje em dia. Né? Qual é a educação financeira que a gente está para eles? Né? Qual é a independência financeira que a mulher pode ter? A gente sabe, eu vi uma pesquisa também hoje, que 93% das mulheres acreditam que o homem sabe administrar melhor o dinheiro do que ela. Como você falou aí, né? Muitas trabalham com o seu dinheiro, mas chega em casa e o dinheiro está na mão do homem para ele administrar, né? Porque elas acham que ele vai saber administrar melhor do que elas. Isso não é real. Onde a gente vê que as mulheres fazem o investimento, as mulheres têm autonomia para isso, elas acabam tendo muito mais sucesso do que os homens. Porque às vezes elas têm uma disciplina, uma persistência, uma dedicação maior do que os próprios homens, que elas acham que vão conseguir fazer o dinheiro render mais. Mesmo sabendo que a mulher ainda ganha menos, né, Karen? Sim. E ainda que eu, né, citei o exemplo da questão do Bolsa Família, inclusive o benefício que é administrado por mulher, ele acaba tendo uma finalidade, como que eu posso usar o termo, mais funcional para a dinâmica, vou usar esse termo, né, talvez não seja o melhor, mais funcional para a dinâmica da rotina ali familiar, do que no caso do homem que faz, né, que saca esse benefício. Então, né, que contradição, né? Eu fiquei assustada, não sabia dessa informação. 93% acha que o homem tem mais condições de administrar, e a partir do momento que a realidade mostra outra coisa, né, que a mulher, né, acaba, né, tendo uma cautela talvez um pouco maior, óbvio que não, né, tudo não é regra, me chamou muito a atenção, né? Então, que condição que a gente cresce, né? Que condição que a gente... E eu não sei se essa pesquisa é de quando, Raquel? Essa pesquisa saiu no e-book hoje da Carol Sandler. Ela tem um canal ela tem um perfil no Instagram que é Finanças Femininas, que eu sigo ela. Ela é uma educadora financeira. Então é recente, né? É um dado recente. Então, né, a realidade mostra outra coisa, porque existem, né, o único, né, referência que eu tenho é em relação à administração do benefício, como eu comentei, mas no ideário feminino, né, da mulher, considera que o homem tem mais condições do que a própria mulher, né? E acho que assim, é cruel, porque além de ser uma não formação financeira que a gente tem desde a base, porque a gente é colocado na posição de que não vai ter condições de autonomia financeira, porque se a gente não é ensinada é porque a gente não vai, né, conseguir e não vai precisar, né, teoricamente, né, colocando. Mas a partir do momento que você também se coloca que não tem capacidade e o homem consegue administrar melhor, a gente precisa, né, o que a gente precisa olhar para essa informação e questionar, né? Será que é porque acaba tendo, hoje ainda são os homens que têm maiores salários, hoje a gente, né, o homem é ofertado melhores condições de trabalho, e daí a gente não está olhando para essa informação e achando que a falta de capacidade da mulher que não coloca ela nessa posição, que me parece que esse dado ele também traz essa reflexão. E quanto é urgente a nós, né, e para quem está acompanhando, eu acho que refletir, por isso que é muito legal, Raquel, essa discussão, assim, desde quando você, né, iniciou
com as postagens. Eu tenho tentado, na medida do possível, estar acompanhando aqui o YouTube, eu sei que você tem o canal, e é um tema que é importante. É importante a gente, né, tá olhando para isso, acho que até talvez está publicizando essas informações, porque a gente olha pouco para isso, mas isso tem relação direta com a autonomia da mulher, com a liberdade, né? Que, né, se a gente for pensar na sociedade atual, ter condições de autonomia financeira, é ter também liberdade. Eu vejo Então, é muito bacana. um impacto muito grande nessa questão da violência, porque a gente atende casos de violência contra a mulher, né? O financeiro é muito forte nisso, né? E às vezes a mulher. E a gente trabalha, às vezes, com uma classe social mais vulnerável, não só a mais vulnerável, mas eu vi também uma pesquisa, né? Que essa questão que eu falei ali dos 93% é que ela acredita que o homem entende mais de dinheiro do que ela. Mas como você viu, a gente vê lá que a mulher recebe o Bolsa Família, nem sempre é ela que administra o dinheiro do Bolsa Família, apesar de o Bolsa Família estar no nome dela, ela às vezes entrega para o marido, mas a mulher, apesar das pessoas dizerem, tem a falsa crença de dizer que a mulher gasta mais, se você parar para pensar, com quem que a mulher gasta? Ela gasta com a casa, ela gasta com os filhos, ela gasta com o companheiro, ela gasta com os parentes, com a mãe, com a tia, e menos ainda o gasto é com ela. É para isso que ela usa esse dinheiro muitas vezes. Por isso que essa falsa crença de a mulher gasta muito. Quanto o dinheiro na mão da mulher e a mulher gasta muito. Essa crença limitante por aí, né? Mas a gente vê também em relação à mulher, não só a mulher é mais vulnerável, mas a mulher também tem um poder aquisitivo maior, que a família tem um poder maior, muitas vezes ela delega ao companheiro administração disso. Eu vi também nesse e-book da Carol, em torno de 74% delas sofrem uma decepção quando ela pega esse dinheiro na mão somente do companheiro. E às vezes, quando ela vai cair na real, aquele patrimônio que ela achava que ela tinha já não é mais tudo aquilo, sabe? Esse dado também me assustou muito, tá? Sim, sim, mas esse já faz, né, já faz sentido, né? Porque é o que de fato a gente já espera, né? Que o homem não vai conseguir. Mas assim, agora você falando, me veio. Comecei a pensar que às vezes, né, mesmo né, nas redes sociais e nas próprias novelas, né, nos meios de comunicação em geral, a gente vê muitos vídeos ou aquelas imagens curtas que coloca, e às vezes até mesmo em rodas de reuniões de família, que a mulher gasta o dinheiro com besteiras que normalmente é relacionado com sacolas de lojas e que não pode ver sapato, que não pode ver isso ou aquilo. E isso é muito, 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 muito polarizado. Muito polarizado. Né? A gente, acho que todo mundo aqui já ouviu em algum momento, viu alguma imagem com a mulher com muita sacola e como se escondendo para o marido o valor que gastou com aquilo, ou mesmo em rodas de amigos ou mesmo família, que é soltada, não posso dar dinheiro, ela não pode ficar com dinheiro que vai gastar com besteira, com coisa fútil. Né? Então, talvez isso tem relação a isso, porque a gente reproduz. A gente também se coloca nessa posição que eu preciso, para ser mulher, estar nessa posição de madame. Né? Por isso que eu acho que no início da fala eu falei, acho que a gente tem muita contradição, né? Que eu comecei a notar e eu falei, tem muita contradição nisso. Porque a partir do momento que a gente coloca uma coisa e cobra e é isso, a realidade ela exige outra coisa. E o ser mulher impõe isso, né? Impõe essa consciência. E eu tô vendo, né, bastante mulher acompanhando a gente e espero que essa reflexão esteja realmente fazendo sentido, que é um despertar, né? Talvez aqueles estralos
que a gente precisa, né, se apropriar dessas informações reais, mas além de se apropriar dessas informações, também observar o que tem no meio de comunicação que coloca a gente nessa posição de gastadeira, de gostar de coisas fúteis, né, e mesmo que goste de coisas fúteis, qual que é o problema? Né? A questão é ter um equilíbrio, né? A gente não pode gastar todo o salário com sapato, às vezes, dependendo do sapato, à vontade, mas não, né, a gente não vai fazer isso, né? Então, talvez, né, como que a gente vai encontrar esse equilíbrio, mas além disso, eu acho que fazer a crítica ao que coloca, impõe pra gente um padrão, né? A gente não é um padrão, cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, e isso é o que importa, né? E com isso a gente vive numa sociedade que, né, tem exigências de relações financeiras, né? E o que eu pretendo pessoalmente com isso? E a partir disso ter os planejamentos que vai envolver, né, o que eu vou economizar, o que é prioridade, talvez primeiro estabelecer as prioridades e assim ir seguindo da mesma forma o corpo, né? O cuidado com o corpo, né, a rotina de dieta, de treino, que envolve disciplina, além de tudo isso, é qualidade de vida, né? Então, não é só o estético, é o conjunto de cuidados para essa saúde. Então, eu acho que para a saúde, acho que é importante a gente pensar, acho que fazer a crítica, pensar, né, as diversidades relacionadas a tudo isso e como que a gente vai sobreviver a tudo isso, e talvez o respeito pessoal seja o primeiro passo, e daí olhar para o que se pretende e estabelecer as metas e, né, como que vai fazer. Respeitando os próprios limites, né? É importante também a gente saber que tem hora que a gente está cansado e que a gente precisa descansar para depois continuar. Desistir nunca, né, Kari? Descansar e continuar. Uma pergunta, Kari. Tem uma pergunta para você aqui. É da Camila. Ela quer saber como que foi o começo da sua dieta. A Camila, beijo. É minha prima também. Então, é minha prima. Eu tenho 17 anos que eu treino, um pouquinho mais. Treino bem regradinho. E dieta tem 2 anos e meio para 3 anos que eu sigo uma alimentação mais balanceada. O início, eu coloco a alimentação balanceada porque eu sempre comi mais saudável, mas tem esse tempo que eu comecei a fazer acompanhamento com um profissional, e por isso que eu falo, é importante o acompanhamento profissional, né? Ele vai garantir o resultado em relação à questão, né, que se objetiva, seja de saúde ou seja estética, as duas coisas também podem caminhar juntas. No início foi muito difícil, né? Eu acho que todo início é difícil. E isso talvez, né, isso cabe também com o financeiro. É mudança de rotina, é mudança de um hábito. E isso é difícil. Então, a dieta no início foi muito, 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 muito difícil, né? Eu tinha muita necessidade de doce, tipo, não fazia sentido, às vezes, porque, né, exigia uma preparação anterior e a comida rápida é muito mais fácil. Então, foi difícil, custou, acho que persistência, para daí, hoje eu já digo que, para mim, é muito tranquilo seguir a dieta. Assim, eu não tenho vontade de sair da dieta. É óbvio que às vezes você tem uma refeição fora, né? Mas que é mais pela companhia, né? Então, para mim, a comida é muito a companhia, né? Então, assim, é a companhia e você, né, vai comer outra coisa que não está na sua dieta, mas de forma equilibrada, né? Com substituições. E talvez eu cheguei num ponto de equilíbrio em relação à dieta,
mas porque eu persisti, né? Pense, tem quase, sei lá, 3 anos de persistência. E da dieta é isso. E daí, pensando, né, relacionando com o financeiro, talvez também, né, seja essa a questão. É a gente olhar para o que se tem de trajetória imposta à mulher, mas além disso, o que a gente está habituado a fazer no cotidiano e o que a gente precisa persistir para se alcançar o que pretende. Exatamente, alcançar a meta. A questão financeira tem tudo a ver com isso, né? Principalmente se a pessoa está cheia de dívidas. Até ela sair da dívida e começar a fazer uma reserva de emergência, começar a fazer um investimento para atingir uma meta. Eu quero fazer uma viagem, ou eu quero comprar um carro, comprar uma casa, né? Tudo isso é possível, né? Ou a pessoa vai. Só tem dois jeitos, cara. Ou ela vai gastar menos do que ela ganha, ou ela vai tratar de ganhar mais. Não tem outro jeito. E Sim. com o tempo a pessoa acostuma e ela começa a sentir prazer em guardar aquele dinheiro, em investir, para ela de repente ter um prazer maior lá no futuro, ou para ela ter uma aposentadoria melhor lá no futuro. E ela vai começando, igual você falou, com o tempo, a se sentindo bem com isso. Né? Não querer o prazer imediato, eu quero gastar nessa blusinha agora, eu quero comer esse chocolate agora, né, cara? Não. Eu aprendo a me conhecer, a me controlar e guardar um prazer maior para o futuro, né? Como a gente fala, é um presente para o meu eu do futuro. Eu cuido da minha saúde, eu estou me preparando também para o meu futuro, né? Quando eu cuido do meu bolso, estou me preparando para o meu futuro, não é verdade? Ô, Karen, tá quase na hora de acabar a nossa live. Ó, eu gostei muito de falar que você estava com saudade. Falei, vou convidar Eu a Karen. também. É que agora a gente tá meio longe, né, Caio? Faz tempo que a gente não trabalha Sim, junto, tá meio sim, longe. Mas sim, a gente pode conversar outros assuntos com outras lives também. Tá? A gente vai sim. marcar. Você quer dar aí um recado final? Pode ser. Então, obrigada, né, para todo mundo que acompanhou, que né, colocou, partilhou um pouquinho, né, de comentários, de dúvidas. Para mim foi a primeira live no Instagram, eu ainda estou me adaptando, que às vezes eu ficava olhando o pessoal, tentando ler o que o pessoal estava falando, tentando falar, tentando observar, daí ainda, né, a gente vai aprendendo. Essa questão do digital, apesar de tentar movimentar a rede social, ainda é um desafio, porque, né, a gente... nada como contato e uma roda de conversa, mas que eu acho que é positivo, e a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de trazer essa reflexão, de partilhar um pouquinho da experiência. Obrigada, muito obrigada, Raquel, né, pelo convite, e espero, né, ter conseguido, que eu, né, às vezes começo a falar, eu começo, né, a trazer muita informação, e espero ter conseguido ser compreendida. E o que, né, uma fala final colocar que sempre se respeite, em primeiro lugar, busque a sua melhor versão, né? A gente busca, né? Tem referências, tem exemplos, mas a gente vai conseguir o melhor pessoal de cada um. Atividade física, acompanhamento nutricional, que é uma dieta equilibrada, vai garantir saúde e bem-estar. Né? Antes de qualquer coisa, né? Se não tem objetivo estético, assim, vai te garantir saúde e bem-estar. E além disso, né, um corpo saudável, é uma mente saudável, são pensamentos, né, saudáveis e mais atentos, e a gente consegue pensar em todas as outras áreas da vida. E o financeiro eu vou deixar para você dar a palavra final, Raquel, que eu penso que está tudo conectado. E, novamente, daí quem não está me seguindo, se quiser me seguir, né, porque como blogueirinha, a gente divulga a página e daí também que é curtida. Ô, Karen, só complementando, e o bolso saudável também. Tudo que você falou saudável ali, o bolso. Tá? Eu vou deixar essa Sim. live salva no IGTV, eu vou colocar no meu canal do YouTube também, tá bom? E eu também quero agradecer a atenção de todos, pela paciência de ficar aqui ouvindo a gente, tá? Obrigada, Karen, um beijão para você, um beijão para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Raquel.